Graça e paz, queridos. Vamos chegando aí. Compartilha, vai chamando a galera para estarmos juntos nessa noite. Noite especial, mais uma noite especial, mais um momento especial de Deus para nós. Nessa noite nós temos aí a presença do pastor Leandro Prevato. Esperar o pastor Leandro entrar por aí. Bom ver vocês nessa noite. Mesmo, pelas redes sociais, mas é muito bom vê-los, muito bom estar com vocês nessa noite. Já vi que o pastor Leandro entrou aí, já vou fazer o convite para ele. Pastor. Pai do Senhor, boa noite, pastora. Obrigada, desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Pastor Leandro Prevato, de alguma forma faz parte também, de história aqui, 32 anos da nossa IMBF, já esteve aí conosco algumas vezes, até antes de eu ser pastor aqui, já esteve aqui conosco algumas vezes. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida. Não vou ficar perdendo aqui tempo falando para te deixar à vontade. Só vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado. Obrigada por esse tempo em tua presença. Eu quero te louvar pela vida do pastor Leandro. Pedir que o Senhor, Deus, mais uma vez, o Senhor possa usá-lo com poder, ousadia e graça, Senhor, nessa live. Nós sabemos que o teu Espírito Santo já se faz presente nesse momento junto de nós. Então tenha liberdade, Senhor, para falar e agir, para trazer aos nossos corações a tua palavra. Eu quero abençoar cada um que nos escuta, Senhor, nessa noite, aqueles que vão nos ouvir depois. Pai, que haja a tua bênção sobre cada um, sobre cada lar nessa noite. Assim nós oramos, abençoamos o teu servo no nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Pai do Senhor, pastora Simara, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. Estou aqui na igreja, vocês estão vendo a caixa de som aí no fundo. Estava aqui na igreja desde 6 horas, preparando uma palavra, buscando em Deus aquilo que Deus queria direcionar e falar conosco nessa noite. Amém. Quero louvar a Deus pela vida da IMBF, essa igreja abençoada que é uma casa para mim. Tenho muitos amigos aí, muitos amigos mesmo. TD, João, Meire, Natanael, Laiana, enfim. Não vou nem citar nome, porque Flávio, são muitos amigos, muita gente querida, muita gente abençoada. Eu queria convidar quem está conosco aí na live, a abrir a Bíblia em Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 27 a 31. Evangelho segundo escreveu Lucas. A Meire aí, faz Meire, olha o Natanael aí, faz Natanael. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 27 a 31. Eu vou ser breve na leitura, porque Lucas capítulo 5, versículo 27 a 31. Lucas capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 31, escrito está, paz Bárbara, Deus abençoe. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu quero frisar Lucas capítulo 5, versículos 27
e 31. Vou ler novamente. E, depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na alfândega, e disse: segue-me. 31. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ô glória! Quando nós abrimos, pastora Simara, a Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus dá uma ordem, cujo verbo ir está no imperativo, que indica ato constante, e ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em todo o seu ministério terreno, Jesus procurou conscientizar o seu corpo ministerial de que sucesso sem sucessão é fracasso. Não adianta eu ter conhecimento na palavra, ter uma agenda abençoada, um ministério frutífero, se eu não fizer discípulos. Se eu não transmitir aquilo que Deus me deu com alguém, se eu não investir tempo em alguém, se eu não levantar outros pregadores, outros líderes, outros pastores, porque sucesso sem sucessão é fracasso. Todo líder que passou pela Bíblia e não teve a preocupação em preparar um sucessor, em preparar discípulos, ele estabeleceu automaticamente um tempo de crise. O exemplo mais nítido que nós temos acerca disso é a vida de Josué. Moisés, enquanto liderava o povo, ele teve essa preocupação. Ele escolheu um jovem, Josué, filho de Nun, no qual ele investiu tempo, transmitiu o que sabia, para que este, com a sua morte, viesse o suceder, viesse liderar o povo. E assim acontece. Josué, capítulo 1. E aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, veio a palavra do Senhor a Josué, dizendo: levanta-te, faz esse povo herdar a terra. Porém, Josué não teve a mesma preocupação que Moisés. Josué foi um bom estrategista, foi um bom guerreiro, foi usado por Deus para introduzir o povo na terra, para fazer o povo conquistar a promessa, porém, ele falha no tocante a fazer discípulos, a levantar outros líderes, a transmitir para outros aquilo que o Senhor o havia dado, pastora Simara. E isso instala um período de anarquia, um tempo de crise, onde inicia-se o período dos juízes. Juízes capítulo 1 diz que naqueles dias não havia reis sobre Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos fazer. Essa narrativa não era para ser uma narrativa contrária. Naqueles dias não havia rei em Israel, vírgula, e cada um fazia bem o que os seus olhos fazer. A falta de uma liderança não podia instalar uma falta de autoliderança. Porque eu não tenho um pastor, eu vou viver de qualquer maneira. Porque eu não tenho um líder, eu vou viver de qualquer maneira. Mas, de certa forma, Josué teve sua parcela de culpa nisso. Porque com a sua morte ele não preparou o líder, e uns olhavam para os outros e diziam: você era o mais próximo a Josué, o que ele te ensinou? É você que vai nos liderar? Não, não sou eu. Ah, mas você também era próximo a ele. Se não é o fulano, é você. Não, não sou eu. Josué até me ensinou a pegar na espada, no arco e na flecha, mas não me ensinou a liderar um povo, a estar de frente de um povo. E Jesus sempre teve essa preocupação e transmitiu isso para os seus liderados, para o seu corpo ministerial, para os 12, que sucesso sem sucessão é fracasso. Infelizmente, pastora, tem muitos pregadores que têm uma mentalidade medíocre, que não tem uma mentalidade de reino, que dizem: mas se eu levantar outros pregadores, eu vou perder meu espaço, eu vou perder minha agenda. Existem pastores que pensam: mas se eu investir tempo em alguém e levantar um outro pastor, eu vou perder meu público, eu vou perder minhas ovelhas, eu vou... Mas o Senhor Jesus, riscando essa mentalidade medíocre, em Mateus capítulo 9, versículo 37, ele disse que verdadeiramente grande é a seara, oh glória, e pouco estão os ceifeiros. Pastora Simara, se a senhora levantarmos 1.000, 10.000, 50.000 pastores, pregadores, ainda vai ser pouco, porque na seara tem espaço para todo mundo. Na seara tem espaço para mim, tem espaço para a senhora, tem espaço para a nova geração que está vindo, que Deus está levantando, porque a seara é grande. A seara não pertence à Escrita Está, a seara não pertence a metodista, a seara não pertence à Assembleia, a seara pertence a Deus.
a seara pertence ao Senhor Jesus. Então, para começar, nós estamos na introdução, para começar essa noite, se você tem um chamado, se você tem um ministério, o meu conselho para você é: levante outras pessoas, invista tempo em outras pessoas, transmita aquilo que Deus te deu, compartilhe aquilo que Deus te deu com outras pessoas. O que Deus te chamou para fazer? Tocar batera? Deus te ungiu para isso? Ensina a meninada. Faz um projeto aí na igreja, fala assim, ó, vou ensinar todo mundo que quer aprender a tocar bateria. O que Deus te deu? Deus te ensinou a tocar violão? Você é fera na guitarra, no violão, no instrumento. Você é fera na pregação. O que Deus te chamou para fazer? Compartilhe, levante pessoas, porque a seara é grande, mas pouco não. Ô glória! Jesus tinha essa preocupação, pastora Simária, de que sucesso sem sucessão é fracasso. Não adianta ter uma agenda concorrida, uma mensagem consistente, se você não fizer discípulos. Se quando você morrer, se quando você dormir no Senhor, tudo que Deus te deu for com você para a sepultura. Não adianta de nada. Nós temos que levantar pessoas que darão continuidade àquilo que Deus nos confiou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito discípulos? Você tem levantado discípulos? Você tem compartilhado aquilo que Deus te deu com alguém? E essa preocupação de Jesus fica nítida quando nós abrimos a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. A Bíblia diz que Jesus sobe o monte e ele passa a noite em oração. Oração esta específica. Jesus foi orar ao Pai e perguntar quem iria formar, quem iria compor o seu corpo ministerial. Quem seriam os seus discípulos? E em oração ao Pai, ele desce pela manhã e o Pai vai dando direcionamento. Diferente, oh meu Deus, de muitos líderes nos dias de hoje, Jesus não escolhe para compor o seu corpo ministerial quem tinha dinheiro, quem tinha um dízimo alto, quem tinha influência, quem tinha nome de família, quem tinha posição, quem tinha status, quem podia gerar algum benefício para o seu ministério. Não, Jesus não escolhe quem ele quer, Jesus escolhe quem o Pai chamou. Oh meu Deus, Hebreus capítulo 5, versículo 4, escrito está: ninguém tome para si essa honra, a não ser aquele que Deus chamar. Na presença do Senhor eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Na presença do Senhor você não pode fazer o que você quer, você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Na presença do Senhor você não pode fazer o que você acha que deve fazer. Na presença do Senhor você só será útil, frutífero, ativo, efetivo, produtivo. Oh glória! Você só vai acertar o alvo. A palavra da sua boca só não vai voltar vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz, se você não fizer o que você quer fazer, mas se você fizer o que Deus te chamou para fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite, você que está conosco aí nessa live. Você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Você já descobriu quem é você em Cristo Jesus? Você já descobriu o que Deus te chamou para fazer e o que Deus tem contigo? 1 Coríntios capítulo 7, escrito está: cada um fique na vocação em que foi chamado. Tem gente que foi chamado para pregar querendo cantar, vai desviar os irmãos. Tem gente que foi chamado para louvar querendo pregar. Tem gente que foi chamado para ser missionário querendo pastorear. Cada um no seu quadrado. Você tem que entender que você só vai ser produtivo, frutífero e efetivo se você estiver no local exato do corpo que Deus te chamou para estar. Se você estiver no local do corpo que Deus te colocou para estar. Se você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer. Ô glória! Pastora Simária, nós temos quanto tempo? Para eu... Não, o Instagram dá 1 hora, mas se passar a gente volta, não tem problema não. Ô glória! Tá descendo um rolo aqui, quem tá aí com a gente, então glória da vitória. Paulo escrevendo a Timóteo, a epístola a Timóteo, tanto a primeira, a segunda, quanto a epístola a Tito, são conhecidas como epístolas pastorais. Paulo, um obreiro mais experiente, ensinando os pastores mais jovens a como conduzir uma igreja. E ele dá um conselho a Timóteo, em 1 Timóteo 5, 22. Ele diz: em ninguém você põe a sua mão precipitadamente. Impor a mão, pastora Simária, precipitadamente, não é orar por alguém. Impor a mão é ordenar ao santo ministério, é consagrar alguém.
Paulo está ensinando Timóteo que é um perigo levar o ministério quem Deus não chamou para o ministério. Que é um perigo consagrar alguém que não tem um chamado. Aí Paulo está dizendo para Timóteo, tenha cautela, experimenta a pessoa, coloca a pessoa à prova. Vê se ela de fato é ou se ela fala ser. Vê se ela de fato tem ou se ela pensa ter. Por isso que em João capítulo 6, oh meu Deus, vamos aprofundar nisso aí. Por isso que em João capítulo 6, quando a multidão já está há 3 dias seguindo a Jesus e eles têm fome, e o lugar é deserto, e já é noite, Jesus, para experimentar os discípulos, a Bíblia diz, e Jesus o queria experimentar. Jesus olha para os 12 e diz, dá vocês de comer para eles. E experimentar no grego significa colocar à prova, verificar a qualidade. Até porque quem tem boca fala o que tem. Ó pastor, eu faço isso. Ó pastor, eu faço aquilo. Ó pastora, pode contar comigo. A senhora não pode ordenar o ministério simplesmente porque a pessoa fala. Mas todo líder, eu, a senhora, todo pastor, ele tem que pôr à prova, ele tem que verificar qualidades, ele tem que experimentar antes de impor as mãos. Exatamente isso, Maiara. Ele tem que ter cautela. Por isso que a minha Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 12, que Jesus sobe e fica a noite inteira orando. Senhor, quem eu devo ordenar para o santo ministério? Quem deve compor o corpo ministerial? Eu não quero me precipitar, eu não quero escolher por aparência, eu não quero escolher por status, eu não quero escolher por influência, por nome de família, Não. Samuel, infelizmente, ele comete esse erro. Quando em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante, Deus olha para Samuel e diz assim, Samuel, até quando você vai ter dó, você vai ter pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita. Aqui eu quero abrir um parênteses para depois voltar no assunto. Antes de Deus enviar Samuel, Deus dá uma ordem para Samuel. Enche o teu vaso de azeite. Porque Deus não pode enviar ninguém vazio. Essa turma que fica no WhatsApp o dia inteiro e não gosta de ler a Bíblia, não é útil no propósito. Essa turma que fica no Instagram, nas redes sociais o dia inteiro e não gosta de oração, nunca será útil para o propósito. Essa turma que ocupa o seu tempo com tudo, televisão, filme, Netflix, menos com a palavra de Deus, menos com oração, menos com jejum, nunca será frutífera, ativa e efetiva na obra de Deus, porque Deus deixa claro, enche o teu vaso de azeite e vem, te enviar é comigo, mas encher o vaso é com você, orar é com você, ler a palavra é com você, jejuar é com você, subir monte é, oh meu Deus, oh glória! Por isso que em Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus olha para os seus seguidores e diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até indica tempo, que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo, espera eu enviar o Espírito Santo, espera a efusão do Espírito, espera eu derramar a minha presença, porque vazio você não é útil para o propósito, vazio você não é útil para o reino de Deus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus reforça isso e ele diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, eu vou te usar em Jerusalém, eu vou te usar na Judéia, eu vou te usar em Samaria, eu vou te levar, o meu chamado contigo é além da tua realidade, é além daquilo que tu imagina, eu vou te levar até os confins da terra. Mas faz um favor, primeiro se enche, primeiro receba poder. Ô glória! Ô meu Deus! Vai entendendo isso? Porque poder, num grego apurado, num grego refinado, significa tornar apto para ação, tornar apto para agir. O que nos credencia, o que nos torna apto ao ministério, não é apenas o diploma de teologia, não é apenas a aula de música, não é apenas a aula de canto. O que nos torna apto, o que nos credencia para o ministério é receber poder do alto. Então, pastor, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui essa noite, eu quero compartilhar com vocês.
Aonde você estiver, receba a graça de Deus sobre a tua vida essa noite. Receba o renovo do Senhor sobre o teu ministério essa noite. Receba o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Receba poder, virtude, autoridade para pregar o reino, expulsar demônios, curar os enfermos. Amém. Você vai pregar e vidas vão se render aos pés de Jesus. Você vai impor as mãos, a AIDS vai cair por terra, o câncer vai cair por terra, o nome de Jesus vai ser glorificado. Receba poder essa noite em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Vai entendendo isso. Jesus sobe o monte, passa a noite em oração. Quando ele desce, Lucas 6,13, diz que ele chamou a si 12 discípulos. A palavra discípulo significa aluno, aquele que aprende, alguém que está debaixo ou sujeito a uma disciplina. E ele chamou a si os 12 discípulos, vírgula, os quais também deu o nome de apóstolo. Apóstolo no grego significa emissário, representante, alguém enviado com a autoridade daquele que o enviou. Oh, meu Deus! Antes de se tornarem apóstolos, eles eram discípulos. Porque ninguém se torna apóstolo sem primeiro ser discípulo. Tem gente querendo pular processo e querendo pular etapa. Por isso sepulta no presente um ministério que seria frutífero no futuro. Irmãos, eu preciso que algum de vocês escreva essa frase aí para mim, para a gente compartilhar depois no Stories. Escreve aí, Maiara. Quem pula processos, sepulta no presente um ministério que seria frutífero no futuro. Quem pula processos, sepulta no presente um ministério que seria frutífero no futuro. Quem puder anotar isso aí para mim, que eu vou fixar, a pastora se puder fixar aí. Quem pula processos... Eu não vou mexer muito aqui não, porque eu fico com medo de sair. Coloca alguém aí, porque eu fico com medo de mexer aqui e sair. Quem pula processos, sepulta no presente um ministério que seria frutífero no futuro. Por isso, pastora Simara, que Paulo em 1 Coríntios 11, 23... num texto da ceia do Senhor, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, antes dele trazer todo o contexto de texto de ceia, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo, antes de ensinar eu sentei para aprender. Porque quem não senta para aprender não pode estar de pé para ensinar. E tem muita gente pulando o processo, pulando etapa. Mas tem que entender que antes de ser apóstolo, precisa ser discípulo. Lucas 6,13. E ele chamou assim os 12 discípulos, vírgula, os quais também deu o nome de apóstolo. Mas entre o período de discípulo e apóstolo, se passaram 3 anos e meio. Eles passaram pela pedagogia de Jesus. Eles foram ensinados, tanto de forma teórica quanto de forma prática. Então eu não posso pular processos, eu não posso pular etapas. Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com escada. É degrau após degrau, é dia após dia, é luta após luta, deserto após deserto, experiência após experiência. É o roda do oleiro após... É rodando, 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 rodando. Ô, glória! Mas vamos lá, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Nós estamos acabando a introdução e pousando no texto que nós lemos. Lucas 6, 12, 13... nos mostra a preocupação de discípulos no tocante a formar discípulos. O mestre por excelência está nos ensinando que sucesso sem sucessão é fracasso. E mediante essa realidade ele escolhe os 12. Só que Lucas 6 não traz o detalhe do chamamento dos 12. Chamado é uma coisa, chamamento é outra. Chamamento é o momento no qual ocorre o chamado. É a experiência na qual Deus me envolve e me chama. Mas se nós lemos todos os 4 evangelhos, nós vemos... tem o chamamento de Pedro. Quando ele tem uma experiência negativa, ele experimenta uma noite de frustração, ele pesca a noite toda e nada ele apanha. Mas quando nós vamos um pouco mais à frente, Lucas capítulo 5, versículo 27 em diante, que foi o texto que lemos,
A Bíblia traz a experiência do chamamento de Levi, que nós conhecemos por Mateus. Jesus está passando e ele vê Levi assentado na alfândega. Só que o interessante, eu poderia ter escolhido Marcos, capítulo 2, Mateus capítulo 9, que também tratam do mesmo assunto, é um texto paralelo. Só que eu escolhi Lucas capítulo 5, pela forma que o versículo 27 começou, pastora Simara. E depois disso, Jesus já começa esse texto nos ensinando que ministério é sequência, ministério é constância, ministério é continuidade. Existem ministros que aparecem igual uma chuva de verão, com força, com intensidade. Mas daqui um ano você pergunta, cadê o fulano? Ih, rapaz, caiu, sumiu. Cadê a ciclana? Ih, rapaz, não sei por onde anda, não deu em nada, não foi à frente. Esse texto é tão lindo que o versículo 27 começa dizendo, e depois disso, Jesus está nos ensinando que ministério não é só intensidade, ministério não é só explosão, ministério não é só força, ministério é constância, ministério é continuidade. E depois disso, porque antes Jesus já havia curado, porque antes Jesus já havia chamado Pedro, porque antes Jesus já tinha passado pelo batismo, porque antes Jesus já tinha sido tentado no deserto. Ministério é sequência, ministério é continuidade. Tem gente que aparece igual uma chuva de verão, com força, intensidade, mas com a mesma força e intensidade que aparece, desaparece. Daqui 6 meses, daqui 1 ano, a gente pergunta, cadê o pastor fulano? Não sei. Cadê o pregador ciclano? Não sei. Cadê? Em 1 Coríntios 15, 58, escrito está, no demais, irmãos meus, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não tenha pressa, tenha direção. Não tenha apenas intensidade, tenha constância. Exatamente isso, Maiara. Que a graça de Deus seja sobre nós e Deus nos ajude a permanecer. Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz para Timóteo, permanece naquilo que você tem aprendido. Esse é o grande desafio da igreja no tempo do fim, permanecer. Porque Mateus 24, 12, um dos sinais da vinda de Cristo, escrito está, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Quando Paulo escreve a Timóteo e ele diz, permanece naquilo que tem aprendido, permanecer no grego, pastora Simara, significa continuar sendo. No tempo do fim, onde muitos estão lançando mão do arado e olhando para trás, onde muitos estão se desviando, apostatando da fé, abrindo mão do seu ministério, a Bíblia nos faz um apelo, continua sendo crente, continua sendo santo, continua sendo firme, continua sendo frutífero, continua sendo constante, continua pregando, continua louvando, continua adorando, continua buscando, continua orando. Ô glória! O maior desafio do tempo do fim é continuar sendo. Oh meu Deus! Oh Deus! Glória! Aleluia! Glória a Deus! Quem está aí com a gente, dá um glória da vitória aí. Deixa eu regular a hora aqui, pastora Timara. Pregador pentecostal empolga, a senhora sabe, né? Senão a gente vai até... Glória! Exatamente isso, Maiara. Não tenha pressa, tenha direção. Oh, meu Deus! Vamos seguir. E depois, continuidade. Jesus está passando. Ele vê Levi assentado numa alfândega. Alfândega são os pedágios do dia de hoje. Nós sabemos que os pedágios tiveram origem em Roma nas alfândegas. Quem entrava na cidade tinha que pagar o seu tributo, ou do fruto da terra, ou da pescaria, ou do seu rebanho, ou enfim. Celebre, assai, de o que levasse. Essa live de hoje está surpreendente, pastora Simara. Meu Deus. Jergue, aman, trocou vassoura. Presença linda de Deus. Só que uma coisa linda que acontece é que Levi, ele é judeu e trabalha para Roma. Porque quando Roma conquistava uma cidade, subjugava uma cidade, eles pegavam pessoas daquela cidade para trabalhar para eles. Porque aquelas pessoas já conheciam os costumes, a tradição. Então, a pessoa trabalhando para Roma não ia gerar problemas, porque ela não ia ferir a tradição. Ela não ia ferir o culto. Ela não ia ferir os costumes. Então Roma, na sua astúcia, o que ela faz?
eu vou pegar gente do povo deles, vou remunerar bem e vou colocar para trabalhar para a gente. Isso, para quem era escolhido para trabalhar, era muito bom, porque a remuneração era excelente, era ótimo. Mas também tinha o seu ponto negativo, tinha o seu efeito colateral. Por quê? Porque todo o restante do povo via aquela pessoa como um traidor. Como pode o fulano, filho da nossa terra, servo de Deus, nosso amigo, da nossa família, cultua conosco, trabalhando, servindo aqueles que nos oprimem, que nos escravizam, que levam embora o fruto da nossa terra. Então todo judeu que aceitava trabalhar para Roma, ele era tido como Judas, ele era tido como traidor, ele era tido como duas caras, ele era tido como alguém falso. Só que aqui nós vamos ver uma coisa linda que Deus disse para Samuel, em 1 Samuel 16:7, que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Eu acho lindo o caráter da escolha de Deus, porque Jesus escolhe pessoas que nós jamais escolheríamos. Jesus investe em pessoas em que nós jamais investiríamos. A gente olha e diz assim, ele não vai dar em nada, ela não vai chegar em lugar nenhum. Mas são essas pessoas que Jesus dá um banho com o sangue do Cordeiro, dá um banho com a sua graça, levanta, restaura, dá talento, usa, dá um ministério lindo, frutífero. Porque 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, escrito está, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as são, as vis e desprezíveis deste mundo. Oh meu Deus! Quem diria que Deus um dia ia me escolher? Quem diria que Deus um dia iria te escolher? Deus escolhe o traficante, Deus escolhe a prostituta, Deus escolhe o homossexual, transforma, santifica, dá talento, levanta, usa. O salmista no Salmo 113, versos 5 a 8, ele diz, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, e que do pó levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes da terra. A sua circunstância atual não define o teu futuro. O problema que você está enfrentando não define o teu futuro. Jesus vai te erguer do pó, Jesus vai te levantar do monturo. Existe uma cadeira entre os príncipes esperando por você e pelo teu ministério. Existe uma posição de destaque esperando por você. Não importam se muitos não acreditam, não importam se muitos dizem que você não consegue, que você não é capaz, que você não chega. Você não está sozinho. Quem te chamou pode, quem te chamou tem, quem te chamou faz. Disse Paulo, aquele que te chamou é fiel, o qual também fará. Filipenses capítulo 1, versículo 6, escrito está, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. E aperfeiçoar no grego significa terminar com perfeição. Você pode estar pregando mais ou menos agora. Daqui a pouco ele te dá o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Você vai pregar e vidas vão se render no altar. Você pode estar louvando mais ou menos agora. Daqui a pouco ele toca nas suas cordas vocais e você vai louvar. O céu se abrir, vai se abrir. Vidas serão batizadas, renovadas, transformadas, curadas. Oh glória, receba a capacitação do Senhor sobre a sua vida na noite deste dia. Seja cheio da presença do Senhor na noite deste dia. Receba talento da parte de Deus na noite. Oh meu Deus! Pastora Simara, Jesus passa e fala, Levi, todo mundo te acha um traíra. Ninguém investiria em você. Mas eu vou fazer algo diferente. Levi, vem, segue. Oh, meu Deus. Você se lembra de quando você se converteu? Muita gente dizia, eu não dou 6 meses, está no mundo de volta. Esse aí não vai dar em nada. Esse negócio de crente dele não vai à frente, não. E você continua firme. Você continua caminhando. Seu nome está escrito no livro da vida. Você está cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Só, pastora Simara, que bíblica e teologicamente falando, existem 3 tipos de chamado. O primeiro chamado é a salvação. Ele é de graça. Isaías capítulo 55. Deus, o Senhor, profetiza e diz, vinde, comei o meu pão sem dinheiro, bebei água. A salvação é de graça e é pela graça, não é por obras. Efésios 2:8 escrito está, mas pela graça sois salvos. E graça significa favor e merecido. Eu não merecia ser salvo.
A senhora não merecia ser salva. Nós não merecíamos ser salvos. Mas sabe por que nós somos salvos? Romanos 5:8 escrito está: pelo que Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem pode dar um glória a Deus por esse amor? João 3,16 escrito está: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus é um presente do Pai para a humanidade. Jesus é um presente do Pai para mim e para você. Pelo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro chamado é a salvação, e é de graça, é pela graça, mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é presente de Deus. Nós não somos salvos por obras, mas quem é salvo pratica boas obras, porque Tiago diz que a fé sem as obras é morta. As nossas obras não nos salvam, mas denunciam uma salvação presente. Quem é salvo não fala da vida do irmão. Quem é salvo é submisso à sua liderança. Quem é salvo não faz panelinha. Quem é salvo não vive em contenda. Quem é salvo não prejudica o irmão, porque as minhas obras não me salvam, mas denunciam uma salvação presente. O segundo chamado é o chamado ao ministério. Eu posso ou não aceitar. Sendo que se eu não aceitar, lembrando, eu não vou falar nisso hoje, pastora Simara, mas nós vamos marcar uma live junto. Nós vamos falar sobre o tema: o escolhido não tem escolha. Quem foi que disse que você tem autonomia? Você que está conosco aí na live. Quem foi que te ensinou essa besteira de livre-arbítrio? Eu sei o que Deus tem para mim, mas eu posso fazer o que eu quiser. Pode? Vai nessa, amigão. E veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega. Sabe o que Jonas falou? Vou para Nínive não, vou para Tarsis. A minha Bíblia diz que Deus enviou ao mar um forte vento e uma grande tempestade. E Jonas desceu a Jope, desceu ao porão do navio, desceu ao vento do peixe, desceu às profundezas do mar. Quem foge do chamado vive uma vida de descida. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer, porque o escolhido não tem escolha. Deus envia tempestade no mar, Deus coloca o navio para partir, Deus te coloca no ventre de um grande peixe, mas você vai ter que fazer o que Deus te chamou para fazer. Quem foi que disse que cristão tem autonomia? Quem foi que disse que cristão se manda? Cristão não se manda, cristão é mandado. O próprio Jesus bateu no peito e disse assim: a minha comida e a minha bebida, João capítulo 4, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ô glória! Mas vamos deixar isso para outra hora, senão nós vamos ficar até meia-noite. Não, vamos fazer uma live com esse tema. Tá fechado. Vai segurando isso aí. O chamado ao ministério não é para todos. Tem gente querendo ser o que Deus nos chamou para ser, só para alimentar o próprio ego, só para ter status, posição, fama. Hebreus 5,4 escrito está: ninguém tome para si essa honra a não ser aquele que Deus chamar. E Jesus chamou Levi. Mesmo que aos olhos de todo ele fosse um traidor, ele fosse um Judas, Jesus sabia quem estava chamando. Porque para todos ele podia ser um Judas. E era esperado, pastora Simara, que ele fosse o traidor do ministério de Jesus. Todo esse peso estava sobre ele. Judas, antes de ser chamado, não trabalhava numa alfândega. Levi, sim. Todo o Antigo Testamento tem profecias que Jesus seria traído, como, por exemplo, o Salmo 41, verso 9. Até o meu amigo íntimo, aquele que ia comigo à casa de Deus, que comia comigo do meu pão, ele levantou contra mim o seu calcanhar. E levantar o calcanhar é uma expressão judaica que indica traição. Todo o peso de traição estava sobre os ombros de Levi. Mas Levi valorizou o chamado. Levi valorizou aquele que o chamou. Oh, meu Deus! Além de valorizar o chamado, ele valoriza aquele que o chama. E ele não foi o traidor. Porque, pastora Simara, as pessoas veem o nosso hoje. As pessoas veem quem somos hoje. Mas Jesus nos chama exatamente porque ele não vê só o hoje. Ele enxerga o potencial. Ele sabe que nós temos um futuro promissor. E ele sabe que por intermédio do seu Santo Espírito trabalhando em nós, nós seremos... Oh, meu Deus, deixa eu falar algo aqui. Quem me conheceu há um ano atrás, não me conhece mais hoje. Quem te conheceu há um ano atrás, pastora Simara, não te conhece mais hoje. Quem conheceu, quem está conosco aí na live há um tempo atrás, já não conhece mais hoje.
Porque vida espiritual é progressiva, as pessoas crescem, as pessoas melhoram, as pessoas amadurecem. Provérbios 4:18, escrito está: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu quero profetizar sobre a vida de todos que estão nessa live. Deus vai fazer de você um sol do meio-dia. Você vai ser um dia perfeito. Oh, meu Deus! Você vai crescer em graça, você vai crescer em conhecimento, você vai amadurecer. O nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Jesus te tirou do mundo, vai tirar o mundo de você. E daqui um tempo, quem olhar para você não vai te conhecer. Quem olhar para você vai ter que dizer quem te viu e quem te vê. Porque Deus ama você. Ô, glória! Vamos começar a finalizar essa live? Vamos começar a finalizar? Jesus passa e chama Levi. Uma escolha que ninguém teria feito. Gisele está aí conosco, Paty está aí conosco, Celina está aí conosco. Ô, glória! Nelita, Deus abençoe todo mundo. Meire, Laiana. Só que quando ele chama Levi, pastora Simária, o versículo 28 diz que Levi deixa tudo. Levi deixa tudo e segue Jesus. Porque nós vivemos um tempo onde Jesus não quer muito de nós, Jesus quer tudo. Oh, meu Deus! Não estou falando de dinheiro, estou falando de entrega. A sua entrega determina o quão longe você vai com Cristo. Eu falei uma primeira frase muito importante para vocês compartilhar no Stories depois, que quem pula processo sepulta no presente um ministério que seria frutífero no futuro. Essa foi a primeira frase que vocês vão compartilhar e me marcar. Agora, uma segunda frase é que a sua entrega determina o quão longe você vai em Deus. Tem pessoas que olham para outras e perguntam assim: por que a agenda do fulano é tão cheia? Porque ele se entrega sem reservas. Por que o fulano prega em tal lugar? Por que a fulana canta? Por que Deus usa tanto ele? Por que Deus usa tanto ela? Porque a sua entrega determina o quão longe você vai em Deus. A Bíblia diz que Levi deixou tudo. Deixou um emprego bem remunerado, deixou o status, deixou a posição, deixou tudo. Porque nós vivemos um tempo onde Jesus não quer muito, Ele quer tudo. Jesus não quer um pedaço seu. Jesus não quer uma porcentagem sua. Jesus quer reinar, quer ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Jesus quer mandar no teu guarda-roupa. Jesus quer mandar no teu celular. Jesus quer mandar no teu ministério. Jesus quer mandar na tua família. Relebre, amantroclovassúria. Oh, meu Deus, obrigado, Maiara. Meu Deus, está profundo demais esse negócio. A oferta da viuvinha pobre tipifica isso. Ela deu poucas moedas, mas ela não deu parte do que ela tinha, ela deu tudo que ela tinha. Quem sabe aquele dinheiro era para comprar um leite, quem sabe aquele dinheiro era para comprar um pão, quem sabe aquele dinheiro era para passar a semana, mas ela pega tudo porque ela confia no Jeová Jireh, no Deus de providência, no Deus que cuida, no Deus que supre as necessidades em glória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela crê no dono do ouro, no dono da prata, ela crê naquele que tem a chave de Davi, que abre porta onde não tem parede. Oh, meu Deus! Então guarda algo, a sua entrega determina o quão longe você vai chegar em Deus, porque vivemos um tempo, quem puder salvar essa frase também, vivemos um tempo onde Jesus não quer muito, Ele quer tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Jesus tem tudo de você? Elisângela, Jeane, paz Elisângela, paz Jeane, Jesus tem tudo de você? O jovem rico, pastora Simária, seria o 13º discípulo. Se o jovem rico aceita o seu chamado, o convite ao ministério, Jesus não ia ter apenas 12 discípulos, mas ia ter 13. Ele seria o 10º, eu tenho um livro sobre isso. O tema do livro é Dizendo Não à Vida de Discípulo. Em breve será lançado. Eu tenho 30 livros escritos, só tive a oportunidade de lançar um. Em breve será lançado esse. Dizendo Não à Vida de Discípulo. Paz, Rose, boa noite. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom é um só, que é vosso Pai que está nos céus. A gente sabe a continuidade do texto para a gente ganhar tempo. Aí Jesus olha para eles assim: vai, vende tudo que você tem e me segue. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. Ele seria o 13º discípulo, mas ele não estava disposto a se entregar totalmente. Ele não estava disposto a se lançar. Jesus só podia ser Senhor de algumas áreas da vida dele. Naquela área, Jesus não podia tocar. Tem gente que limita o agir de Deus. Jesus só pode vir até aqui.
Jesus só pode me tocar até aqui. Jesus só pode me moldar até aqui. Jesus só manda até aqui. Jesus só pode fazer, oh meu Deus, ele seria o 13º, oh glória! Oh, deixa eu perguntar para vocês. Obrigado, Maiara, Deus está te usando muito aí, Maiara. Vivemos em um tempo que Jesus não quer... Não, Maiara, vivemos em um tempo que Jesus não quer muito de você, Ele quer tudo. Não é nada não, é muito. Vivemos um tempo em que Jesus não quer muito de você, Ele quer tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus pode ser de fato o Senhor da sua vida? Jesus pode reinar na tua vida? Jesus pode mandar em todas as áreas da tua vida? Levi, pastora Simara, e aqui a gente começa a encerrar. Quando Jesus chama ele, ele deixa tudo. Eu vou deixar minha renda, eu vou deixar meu status, vou deixar minha posição, porque ele tem um chamado comigo. Ele tem algo na minha vida. Tere vassúria, que levai a serg núbia, tere revoxma. E você sabe o que ele fez? Ele começou a seguir Jesus. Só que, aqui que eu queria chegar e fechar. Quando nós lemos a história paralela à Bíblia, os historiadores, Flávio Josefo, dentre outros, eles dizem que quando Levi começa a seguir Jesus, e Jesus se assenta à mesa onde estavam os demais discípulos, porque os demais já haviam sido chamados, o contexto do texto prova isso. Lucas capítulo 5 mostra que Jesus já tinha chamado Pedro, Tiago, André, João, Mateus capítulo 4, enfim, ele foi o último a ser chamado, segundo os historiadores. Quando ele chega e senta na mesa, foi uma surpresa para Pedro, Jesus escolher Levi. Foi uma surpresa para André, para João, para Judas, porque ele era o traidor na época. Ele era quem trabalhava na alfândega. Aí todo mundo começou a olhar para ele com um olhar de acusação, apontar o dedo e dizer assim, aí ó, escolheu um traidor, escolheu... Aí Jesus diz algo lindo, pastora Simara. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Eu quero liberar uma palavra aqui que vai mexer com a gente essa noite. O maior motivo de Jesus ter entrado na minha vida e passado pelo local do chamamento, do local que eu estava posicionado no reino das trevas, essa mensagem começou aqui, pastora Simara. Tudo que eu falei até agora, 1 hora, foi a introdução. Vamos deixar para pregar aí pessoalmente quando puder. Paulo diz aos Efésios que Jesus, por intermédio do seu sangue, ele nos transportou. E transportar é levar de um lugar para o outro, mudar de posição. Ele nos transportou do reino das trevas, do principado deste mundo, para o reino da luz. Oh, meu Deus! Quando Jesus cruza o meu caminho, quando Jesus passa pela minha vida e me chama, Jesus me chamou, pastora Simara, não simplesmente porque eu tinha um chamado ao ministério, porque ele era o remédio para curar minha ferida. Não necessitam de médicos sãos. Eu estava enfermo, pastora Simara, e a minha enfermidade ia me levar à morte, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus não cruza o meu caminho, não atravessa o meu caminho e me tira da minha alfândega, eu estava sentenciada. Oh, meu Deus! Jesus. Oh, glória! João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Jesus veio para me dar vida e vida. Aleluia. Sabe por que Jesus passou por você, pastora Simara? Sabe por que Jesus passou por você, Rita? Sabe por que Jesus passou por você, Gisele? Sabe por que Jesus passou por você, Pati? Sabe por que Jesus passou por você, Maiara? Sabe por que Jesus passou por você, Rose? Sabe por que Jesus passou por você, Nelita? Sabe por que Jesus passou por nós? Não porque nós tínhamos apenas um chamado ao ministério, mas porque nós estávamos sentenciados à morte e ele foi o remédio que curou toda a ferida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Beatriz, Tiago, você pode glorificar a Deus. Oh, meu Deus. Pastora Simara, de manhã eu estava aqui na igreja, aqui no escritório estudando, Deus tinha me dado outra palavra. Hoje à noite eu sentei, vim para cá, e Deus mudou, colocou essa palavra no meu coração. Meu Deus, eu espero que Deus, Senhor, tenha falado ao coração de vocês. Com a permissão da pastora Simara, eu quero fazer uma oração. Sim. Temos um tempinho aí, dá para orar sim. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, pastora Simara. Muito obrigado por lembrar da minha vida novamente.
A senhora estava agendada para pregar aqui na nossa igreja, mas por intermédio dessa pandemia não foi possível. Mas em breve a senhora estará aqui conosco. Em nome de Jesus. Em breve a senhora estará junto conosco. Nós vamos fazer uma reforma aqui na igreja para voltar com força total. E no nome de Jesus, em breve isso vai passar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Vamos abençoar esse povo. Senhor Deus, eu quero te louvar pelo 32º aniversário da IMBF. Eu quero profetizar que até o arrebatamento da igreja, o Senhor vai continuar sustentando, dando crescimento, saúde espiritual. Senhor, que a tua bênção seja sobre a vida da pastora Simara. Que o Senhor conceda graça, sabedoria, unção, autoridade para administrar esse rebanho. O Senhor não dá a igreja para o pastor, mas o Senhor dá um pastor para a igreja. O Senhor deu a pastora Simara para a IMBF. Que a tua bênção seja sobre ela. Que ela prospere nesse ministério, que ela avance nesse ministério. E que a IMBF viva um tempo de renovo. Viva um tempo de salvação. Viva um tempo de despertamento por intermédio da vida da tua filha. Eu abençoo essa igreja, abençoo cada departamento, cada líder, que a tua bênção seja sobre a vida dos teus filhos. Que todos aqueles, Senhor, que ficaram conosco até agora nessa live, sejam abençoados pelo Senhor. Que a tua graça, que a tua presença, que o teu poder seja sobre a vida dos teus filhos. Eu abençoo os teus filhos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pastora Simara, estamos juntos. Precisando, obrigada, pastor, que bênção. A senhora manda e não pede. Tô com moral, então. Pastor, muito obrigada. Bênção demais. Vamos marcar fazer essa live esse tempo que você já falou. Que Deus abençoe, continue abençoando sua vida, sua casa, no nome de Jesus. Galera, Deus abençoe cada um aí. Que noite cheia da presença de Deus. Louvamos a Deus por isso. Deus tem falado conosco muito nesses dias e que Deus continue abençoando a vida de cada um, no nome de Jesus. Abraço, gente. Fica com Deus. Abraço, pastor. Fica com Deus.